Estamos continuando o Ilhot Borer, as coisas que são proibidas separar no Shabat. E hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos. Primeiro, um segundinho. Deixa eu ver só onde terminamos. Ok, primeiro nós vamos falar sobre uma halachá que é livror ochel mina psolet, certo? Nós falamos, só voltando à regra famosa, existem 3 condições para permitir o borer no Shabat. Tem que ser com as mãos, para comer de imediato, estudamos já o que significa de imediato, e também tirar o bom de dentro do ruim. A pergunta que nós vamos fazer hoje, a primeira pergunta que nós vamos estudar hoje em relação a borer, é sobre tirar a psolet de dentro da comida na hora da comida mamash. Mamash, ou seja, mesmo na hora da comida. Tudo que nós estudamos até agora é antes de comer. O imediato que nós permitimos é de imediato, tipo, na próxima refeição. Estudamos o que significa de imediato. Mas é para fazer agora, no próximo passo, vamos chamar assim. A pergunta que nós vamos fazer agora é qual que é a relação da halachá, como a halachá se refere ao borer na hora da comida mamash. Mamash na hora que eu estou comendo. E aqui tem 2 perguntas. A primeira pergunta é, antes do alimento entrar na minha boca, na hora que ele ainda está no prato. Então vamos falar, eu recebi no meu prato, eu tenho lá na hora da comida, eu não estou preparando a comida, eu não estou preparando ela para a refeição. Eu estou comendo já, a comida já está no meu prato. E a pergunta que nós fazemos, será que nessa hora que a comida está no meu prato, será que as regras são as mesmas? Ou seja, será que aqui eu só vou poder também fazer a breirá se eu tirar o bom de dentro do ruim? Eu estou comendo de imediato, estou fazendo isso com a mão, com o garfo, que é considerado mão na maioria dos casos. A pergunta é, se na hora da comida mamash, eu posso tirar o ruim de dentro do bom ou o bom de dentro do ruim? Será que tanto faz como tanto fez ou não? Então vamos dividir essa pergunta em 2. Na hora da comida, na hora que ela está no prato ainda, na minha frente, eu estou comendo, ou na hora que ela está na minha boca. Então na hora que ela está no meu prato, antes de eu colocar na minha boca. E vamos falar, eu tenho lá um peixe no meu prato, e no peixe tem uma espinha. Eu prefiro tirar a espinha logo do peixe e comer o peixe tranquilo, do que ficar tirando o peixe e manter a espinha lá dentro, certo? Se a gente fosse usar a regra de breirá, então o que deveria ser feito, o lógico, é tirar a comida, tirar o peixe de dentro da espinha. Quer dizer, vai tirando o peixe e a espinha vai ficando lá. Só que será que o fato de eu estar comendo, eu já estou comendo, será que eu posso, nesse caso, tirar a espinha? Eu vou explicar qual é a lógica que está por detrás dessa pergunta. A lógica que está por detrás dessa pergunta é a seguinte. Todas essas condições que permitem o conceito borer, certo? Que permitem o trabalho de borer, de separação, é pelo fato que nós consideramos que quando acontecem essas 3 condições, então nós falamos, isso aqui não é uma melachá, não é um trabalho, isso aqui é derech achilá, isso aqui é a maneira de como se come. Derech achilá, a maneira de como se come. Certo? Então a minha pergunta é, ok, a maneira de como se come, eu posso falar isso aqui, que eu preciso tirar o bom de dentro do ruim, é quando eu estou fazendo a preparação. Mas na hora que eu estou comendo mamash, então qual é a maneira que as pessoas comem? Quando a pessoa está comendo um peixe, o peixe ainda está no prato. A maneira que a pessoa come é tirar a espinha de dentro do peixe, não o peixe da espinha. Certo? Se tem um caroço de limão na minha salada, a maneira como a pessoa come é tirar o caroço de limão. Então, será que aqui vai ser permitido fazer isso? De novo, na hora que a comida está no meu prato? Sobre essa pergunta, discutiram 2 grandes hachamim, o Mishnah Brura, o Biur Al-Chau Hafetz Chaim traz essa discussão entre Mahari Abulafia e Mahari Katz. Eles discutiram sobre esse assunto. Mahari Abulafia permitiu, falou, olha, na hora que a comida está na sua frente, no seu prato, e você está comendo, já não tem mais a regra de bom de dentro de ruim, ruim de dentro de bom. Você pode tirar a espinha do peixe sem problema nenhum, tirar o caroço de dentro da salada. Mahari Katz proibiu, e essa é a halachá.
A alahá, de acordo com o Marikat, assim você com o biur alahá, que na hora que eu estou comendo, antes da comida chegar na minha boca, não estamos falando ainda quando a comida está na boca, ela está ainda no prato, mesmo que eu estou comendo já estou lá com o garfo e com a faca comendo, eu devo me preocupar com a regra de tirar o bom de dentro do ruim. Porém, na hora que a comida está mamash na minha boca, aqui já é diferente. Eu vou trazer para vocês aquilo que aparece na Halachá, no livro do Rabbeinu Asher, há 800, 900 anos atrás, certo? Ele permitiu uma coisa que talvez na época era muito comum, hoje em dia é um pouco longe da nossa realidade, mas baseado nas palavras dele, nós vamos chegar em algumas conclusões em relação à Halachá. O Rabbeinu Asher, ele permitiu o seguinte: antigamente na água que a pessoa bebia, tinha um pouco de tolaim, um pouco de sujeira, vermes bem pequenos que tinham na água. E a pessoa não quer beber esses vermes, tanto que é proibido, tanto que não é higiênico, certo? Ele quer lessanen, ele quer, vamos falar assim, peneirar essa água, certo? Filtrar essa água para poder beber da melhor maneira possível uma água limpa. Então, o que as pessoas faziam? Eles pegavam um pano que a água passava por de dentro dele, certo? Um pedaço de pano, assim, bem, bem fininho. Colocavam no copo ou na boca e bebiam a água. A água passava pelo pano e a água a sujeira ficava no pano. Quer dizer, o que entrava na minha boca era somente a água e se tinha algum verme, se tinha alguns tolaim, algumas sujeiras na água, que era a água do rio que as pessoas pegavam, então a sujeira ia ficar no pano. E o Rosh permitiu fazer isso no Shabat. O Rosh permitiu fazer isso no Shabat. Por quê? Porque a breirá acontece na boca da pessoa. E olhem só que interessante. Mesmo que tenha aqui uma breirá, uma separação através de um utensílio. Eu estou usando um pedaço de pano para separar entre a água, que é o que eu quero, da sujeira que eu não quero. Eu estou usando aqui um utensílio para fazer isso. Mesmo assim, fala o Rosh que é permitido, pelo fato que a breirá acontece dentro da boca da pessoa. A pessoa não está filtrando a água no copo, tipo pegando um copo, colocando um pano em cima do outro copo e filtrando a água e bebendo de imediato. Ele não está fazendo isso. Isso vai ser proibido. A pessoa está na boca dele, quer dizer, o copo ele já vem com um paninho em cima, ou que a pessoa coloca o pano em sua boca e bebe a água. Fala o Rosh, isso é permitido no Shabbat, e assim passar com o Shulchan Aruch, halachá lema'aseh. Assim traz o Shulchan Aruch no Siman Shin Yutet em Ilchot Shabbat, halachá. É permitido fazer isso no Shabbat. Por quê? Porque como a comida, a água no caso, já está na boca da pessoa, ou seja, ele está fazendo isso dentro da boca dele, muito próximo de sua boca, então aqui já não tem mais o conceito de breirá, porque o que acontece dentro da boca da pessoa já não é mais melachá, nós não definimos isso como um trabalho, isso aqui a pessoa está comendo, a pessoa está bebendo, e isso aqui é permitido no Shabbat. Baseado nisso, falam os poskim que se por algum acaso entrou alguma sujeira na boca da pessoa, a pessoa comeu um pedaço de peixe, entrou uma espinha, e o pedaço de peixe está misturado ainda na espinha dentro da boca da pessoa, com certeza ele pode tirar a espinha de dentro da boca. Mesmo que ainda o peixe e a espinha estão misturados, e se a gente fosse seguir as regras do Borer, a pessoa deveria tirar o bom de dentro do ruim. Só que como já está dentro da boca dele, então ele pode tirar o ruim, pode tirar a espinha para fora, mesmo que ele está tirando ela de dentro do bom. Então, pessoal, la halachá. Se a breirá, se a separação acontece na boca da pessoa mamash, próximo da boca da pessoa mamash, não tem mais aqui o conceito de borer, não é mais um borer, não é mais um trabalho proibido, é permitido, até com um utensílio. Por exemplo, um pedacinho de pano. Se a melachá, se o trabalho, a separação acontece no prato, na hora que a pessoa está comendo, aqui discutiram os poskim, lá alachá, em relação a alachá, nós rigoramos e falamos, olha, enquanto não está na boca, enquanto é um passo antes de chegar na boca, nós devemos seguir as 3 condições do borer, que como já falamos várias vezes, tirar o bom do ruim com a mão para comer agora.
e isso acontece quando a pessoa faz isso em seu prato. Então, isso aqui é em relação ao conceito de Breirat Psolet Mina Ochel, na hora que a comida está mamash na boca da pessoa. Agora vamos para um outro assunto. E aqui é uma pergunta muito interessante e uma discussão muito grande nos poskim. Nós falamos, certo, que eu tenho que tirar o bom de dentro do ruim. Tirar o bom de dentro do ruim. E aí vem uma pergunta que os poskim fizeram, aparece no Magen Avraham, no Balatania, Shulchan Aruch Harav, o livro do Balatania de Halachá. O que significa tirar o bom do ruim? Eu vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que a pessoa, um exemplo que aparece na Halachá, tá bom? Imagina que a pessoa tem um copo, uma jarra de vinho, tá? Esse é o exemplo que aparece na Halachá. Esse vinho, ele tem dentro dele um pouquinho de shmarim. Shmarim é aquela psolet, o bagaço lá da uva, a sujeira da uva, que a pessoa não quer. Ele quer só o vinho e não quer a sujeira que está dentro do vinho. Então, o que ele faz? Ele vai jogar o vinho, certo, para fora, e o que vai ficar dentro da garrafa é a sujeira. Tem aqui uma garrafa, ele joga o vinho para fora, e o que fica dentro da garrafa é a sujeira. E aí surge a pergunta, quando eu jogo o vinho para fora, então, na verdade, o vinho está saindo da minha mão e indo para um outro copo. O bom está saindo. E o ruim está ficando na minha mão. A sujeira está ficando na minha mão. O shmarim, né, o bagaço lá do vinho, aquela sujeirinha, está ficando na minha mão. O que eu estou tirando do quê? Eu estou tirando o vinho da sujeira ou a sujeira do vinho? Certo? Ou seja, quando eu tiro o bom do ruim, será que o bom tem que vir para a minha mão e o ruim, ele não vai estar na minha mão? Ou será que, ao contrário, aquilo que sai é o bom e aquilo que fica é o ruim? Num caso normal, pessoal, nós não temos esse dilema. Quando eu tenho um caroço de limão dentro de uma salada, eu vou agora, nada está na minha mão, está tudo no meu prato, então eu tenho que tirar o bom do ruim, eu tiro o bom do ruim. Mas aqui eu tenho tudo na minha mão, o bom e o ruim estão na minha mão. Tem uma garrafa aqui de vinho, com coisa boa e coisa ruim. Eu jogo o vinho para fora, a sujeira fica na minha mão. Será que isso é considerado que eu estou tirando o bom do ruim ou eu estou tirando o ruim do bom? O que é o davar a livrar? O que eu estou tirando aqui? Vocês estão entendendo a minha pergunta? Será que eu preciso jogar para fora o shmarim e o vinho fica na minha mão? Se tem algum jeito de fazer isso? Ou será que eu tenho que jogar o vinho e a sujeira fica na minha mão? Essa é uma pergunta que aparece nos poskim. E sobre essa pergunta discutiram de uma maneira muito forte o Magen Avraham com o Balatania. Balatania, no seu livro Shulchan Aruch Harav. O Magen Avraham e o Mishnah Brura, os dois falam, Mishnah Brura baseado nas palavras do Magen Avraham, que aquilo que sai para fora é isso que eu estou, é aqui que está acontecendo o trabalho de borer. Aquilo que está saindo da minha mão. Ou seja, o vinho, eu estou jogando ele para fora, ele é o livrar, é ele que eu estou tirando. Automaticamente eu estou tirando o bom de dentro do ruim. Porque eu olho para o vinho que está saindo, eu não olho para aquilo que vai ficar na minha mão. Eu não estou tirando a sujeira de dentro do vinho, eu estou tirando o vinho de dentro da sujeira. Assim escreve o Mishnah Brura, baseado nas palavras do Magen Avraham. Ou seja, mesmo que a sujeira está na minha mão, e eu poderia pensar, eu estou tirando a sujeira de dentro do vinho. Não. Aquilo que sai é o que está saindo. Aquilo que sai, lá eu estou fazendo o trabalho, e como aquilo que sai é o bom, então isso é permitido. Eu posso fazer dessa maneira no Shabat. Tirando o vinho, mesmo que a sujeira vai continuar na minha mão. Porém, o Balatania entendeu que não. Que aquilo que sobra na minha mão, é isso, é lá que eu estou fazendo o trabalho. Ou seja, vou tentar explicar isso um pouco melhor. Borer, para ser permitido, eu tenho que fazer o trabalho na comida e não na sujeira. Ou seja, eu tenho que tirar a comida de dentro da sujeira. O trabalho, a separação, tem que ser feita na comida.
Quando está tudo na minha frente e nada nas minhas mãos, é muito simples falar aquilo que eu tiro. Eu tiro a comida de dentro da sujeira. Mas quando está tudo na minha mão, aí surge uma dúvida. Será que o trabalho está sendo feito naquilo que sai ou naquilo que fica? Fala o Magen Avraham, assim você como Mishnah Brurá. O trabalho, a separação está sendo naquilo que sai. Portanto, eu posso julgar o vinho, mesmo que a sujeira do vinho vai ficar na minha mão. Já o Balatânia fala, não, aquilo que fica na sua mão é o que você está, sobre ele você está fazendo o trabalho. O trabalho não é naquilo que sai, é naquilo que sobra na sua mão. Automaticamente, se o que vai sobrar na sua mão é a sujeira, o shmarim lá, o bagaço lá da uva, se é isso que vai sobrar na sua mão, então isso é proibido fazer no Shabat. Isso é proibido fazer no Shabat. Certo? La alachá, a maioria dos poskim mandam no caminho do Mishnah Brurá e falam que num caso desses eu sim posso jogar o vinho para fora, certo? Isso pode acontecer em muitos casos. Imagina que a pessoa tem um suco de laranja, tá bom? Suco de laranja. E a laranja Kamuvan foi espremida na véspera do Shabat, e tem na laranja aquele bagaço, a fruta mesmo da laranja que ficou, e a pessoa não quer. Kamuvan, ele não vai poder usar um coador para isso, mas ele vai jogando o suco e aquela sujeirinha vai ficando para dentro. De acordo com o Mishnah Brurá em Chumbaya, não tem problema nenhum fazer isso no Shabat. De acordo com o Balatânia, se o que vai sobrar na sua mão é a sujeira, é um problema. É proibido fazer isso no Shabat, porque você está tirando o ruim de dentro do bom. Eu estou olhando que a sujeira que está na sua mão é isso que você está tirando. É isso que você está limpando. Você está tipo limpando, você está tirando o ruim de dentro do bom. Aqui que você está fazendo o trabalho. Então, de acordo com o Mishnah Brurá, isso aqui é proibido. Isso pode acontecer. Tem pessoas que usam essência de chá. As pessoas fazem o chá na véspera do Shabat, não usam um saquinho, usam o pó do chá, e tem o pó do chá, o pó do café, que fica no copo. E a pessoa vai tirando o café, vai tirando o chá, e o tamtzit, a essência, o pozinho do chá, fica no copo. De acordo com o Mishnah Brurá, isso aqui é permitido no Shabat. Se eu vou beber de imediato, de acordo com o Balatânia, isso é proibido no Shabat, porque na verdade, eu estou olhando para aquilo que fica na minha mão, e como a sujeira fica na minha mão, então eu estou tirando a sujeira de dentro da comida, então, nesse caso, de acordo com o Balatânia, vai ser proibido. Agora, com certeza, isso é bom falar, é bom frisar. De novo, dá para facilitar igual a opinião do Mishnah Brurá. Muitos poskim, a maioria dos poskim andaram nesse caminho, nessa opinião, e mesmo aquele que quer rigorar igual à opinião do Balatânia, tem que saber que a proibição começa somente num caso quando eu chego mamash na sujeira, certo? Vamos falar, eu tenho uma jarra, um copo de chá. Embaixo tem aquela sujeirinha, né? Não é sujeirinha, é o tamtzit, o pozinho do chá que está lá embaixo, o pozinho do café. Então, se vai sobrar no meu copo isso, que aqui também tem bastante água misturada, bastante chá misturado e o pozinho embaixo, não tem problema. Antes de eu chegar lá no chão do copo, não tem problema. O problema do Balatânia começa quando eu já cheguei no chão do copo, ou seja, quando eu estou tirando o último dedo de água de dentro do pó. Aí começa o problema para o Balatânia. Mas se eu quero até chegar lá na sujeira embaixo, mesmo de acordo com o Balatânia, não vai ter problema. Aqui é uma grande discussão nos poskim, e de novo nós falamos que dá para facilitar de acordo com o Magen Avraham e a opinião do Balatânia. Bom, pessoal, é isso que eu queria hoje estudar com vocês. Bezrat Hashem.